Divino companheiro, indo com base, certamente quem escreveu esse cântico foi com base nos dois discípulos de Jesus no caminho de Emaús, quando Jesus apareceu a eles. Divino companheiro, no caminho sinto logo a tua presença ao transitar. Vindo dissipaste a sombra, já tenho luz, a luz bendita em mim, do amor. Jesus. Como é que pode um negócio desse, eu não sei. Mas eles não conheceram, diz que eles não conheceram Jesus. Como foi que Jesus se deu a conhecer a eles? Pela palavra. O Senhor começou a discorrer sobre o que sobre ele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então eles enxergaram quem era, né? E o Senhor foi embora. Uma luz brilhou em meu caminho. Jesus.
Deus, Pai Todo-Poderoso. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Grande e exaltado, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, nesta noite, Senhor, nós estamos na tua casa para te entregar, Senhor, todos os nossos louvores a ti, Senhor. Ó Pai, o nosso culto a ti, Senhor. Ó Pai, que esta noite nós possamos aprender mais da tua palavra e que nós possamos colocar em prática. Te entregamos, Senhor, esta semana nas tuas mãos. Seja com aqueles que não puderam estar na tua casa, Senhor. Também com todos que estão aqui. Que o Senhor possa estar, Senhor, restaurando e sendo feito a tua vontade na vida daqueles irmãos que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, eu te agradeço por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Lucas, estamos com muito poucas pessoas, não é? Esse ano, estamos chegando no final do ano, que é a época que todo mundo some das igrejas, né? Porque férias de filhos, viajam, depois festas de ano novo, de fim de ano, de não sei o quê. Normalmente, todo fim de ano, as pessoas começarem a voltar para a igreja, demora. Esse ano já foi um ano atípico por causa da Covid. Já a própria igreja fechou por ordem das autoridades. A gente está começando a voltar, já está com jeito que vão fechar de novo, porque já determinaram que vai fechar um bocado de coisa aí, né? Eu não sei qual foi o estado que eu vi, qual foi a capital, que foi proibido qualquer reunião com mais de 10 pessoas, seja o que for, até reunião familiar. Então vai chegar isso já nas igrejas, mas estamos com poucas pessoas aqui, e um dos motivos, eu digo para os irmãos de vez em quando, e não tenho medo de dizer, um dos motivos é a pouca importância que se dá à palavra de Deus, ao culto, isso que nós chamamos de culto, que não passa de um rito religioso, na verdade, na maioria dos casos, e na cabeça de cada pessoa, é só um rito religioso. Então, por isso mesmo, falta por qualquer novela, qualquer jogo de futebol, qualquer corrida de Fórmula 1 de manhã, domingo, não vem para a escola dominical, porque isso não tem importância, essa que é a verdade. Então nós vamos ver aqui hoje a revelação do Senhor a quem Ele quer, de uma forma assustadora. Eu vivo dizendo para a gente aqui. Vamos ler Lucas, capítulo 2, vamos ler de 25 a 35. De 25 a 35 do capítulo 2 de Lucas, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, irmãos, nestes últimos domingos, 4, se eu não me engano, temos falado sobre a igreja, conforme a vemos, à luz do que a Bíblia nos revela, e em diversas ocasiões temos afirmado aqui, repito, sem medo de dizer isso, que a maioria dos membros de qualquer igreja não tem a salvação. E isso se evidencia claramente pelo fato de nada saberem sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sobre o seu poder, sobre a sua glória, como nós falamos na pregação do domingo passado. Então, nesta situação,
diante de um quadro de cativeiro espiritual, é assim que eu vejo a situação da igreja institucionalizada, sempre imaginamos e até falamos que em nossos dias as coisas estão piores. Em nossos dias hoje é muito difícil. Porém, como nós sabemos pelo relato bíblico, a situação do povo de Israel nos dias do nascimento do Senhor Jesus, em todos os sentidos, inclusive no sentido espiritual, era muito pior do que o nosso hoje. Muito pior. No sentido sociopolítico, eram cativos, digamos assim, de Roma. No sentido religioso, os fariseus em cima do povo com uma série de mandamentos e regras e tudo, não era nada fácil. O povo quase todo era escravo, inclusive escravos uns dos outros, mesmo israelitas. A sua religião, de que eles tanto se orgulhavam, estava em plena decadência, como sempre aconteceu na história de Israel. Sempre aconteceu. Ao longo da sua história, é uma verdadeira montanha-russa, a história de Israel. Uma dificuldade para subir, chegar lá em cima, despenca de novo até embaixo, até Deus acabar com eles. Sempre aconteceu. A fé exercida por Abraão existia só nas palavras. Tanto Deus acusou isso lá em Isaías, esse povo me louva só com os lábios, mas com o coração está distante de mim, como acusado pelo Senhor Jesus, repetindo Isaías, dizendo para os judeus da sua época, especialmente os líderes religiosos: esse povo, como disse Isaías, me louva só com os lábios, mas com o coração está distante de mim. Aqueles que se diziam filhos de Abraão, como disseram para Jesus, somos filhos de Abraão. Guardiões da lei de Deus, sentaram na cadeira de Moisés. Líderes religiosos de Israel, pois é, Jesus nos denunciou: com as vossas tradições invalidais a palavra de Deus. Portanto, irmãos, no meio desse quadro perverso, quando encontramos um santo de Deus como Simeão, isso nos encoraja a continuar lutando, remando contra a maré. Eu sou um pastor remando contra a maré, vocês sabem disso. Os próprios colegas de ministério não gostam de mim porque eu falo essas coisas. Preferem o corporativismo. Então, irmãos, precisamos continuar remando contra a maré, por saber que o Senhor jamais se deixará ficar sem um testemunho fiel. Jamais. Seja qual for a situação em que se encontre o povo ou a igreja, sempre haverá alguém bradando, nem que seja só um. Então, nesse trecho que nós lemos, vemos o Cântico de Simeão. O título aqui é o Cântico de Simeão. Somente aqui aparece esse santo de Deus. Em nenhum outro lugar da Bíblia fala de Simeão, só aqui. Então vejam como o nosso Deus é maravilhoso. A única vez que esse santo aparece na Bíblia, numa situação de total corrupção da própria religião de Israel, estava todo mundo dentro do templo, tudo lá, tudo crente dentro do templo. Pois é, só um o Senhor levantou para revelar, só um. Então, irmãos, Deus nos dá ensinamentos preciosos, inclusive através desse servo que só aparece aqui nessa única aparição. Vamos ver a primeira coisa que nós podemos aprender nesse trecho de Lucas. O que nós podemos aprender aqui rapidinho, irmãos, é que embora as Escrituras nos revelem com certeza absoluta que os salvos são muito poucos, sempre foi assim na história de Israel, sempre foi assim na história da igreja, e será assim até Jesus voltar. Deus tem os seus fiéis nos lugares que Ele mesmo determinou. Quem podia imaginar que dentro do templo de Israel, com toda a cambada de fariseus, escribas, saduceus, líderes ali dentro do templo, tudo corrompido, Deus ia levantar um santo para revelar a esse santo: olha o Salvador aqui. Por isso, meus irmãos, por menor que seja a nossa igrejinha, eu digo isso aqui há 15 anos, vai fazer agora dia 24 de fevereiro.
por menor que seja a nossa igrejinha, por mais que a maioria dessa igrejinha demonstre total desinteresse pela palavra de Deus, total desinteresse pela comunhão dos irmãos, total desinteresse pelas coisas da igreja, pelo cuidado com as coisas da igreja, nós precisamos saber que a igreja, como eu tenho pregado nos últimos 4 domingos, é a agência do reino de Deus aqui na terra. Não interessa quantos são. E a Bíblia diz que são poucos. Ela diz isso o tempo todo, são poucos. Já pregamos alguns domingos aqui. O próprio Senhor Jesus nos garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E olhe que Jesus, no meio daquela corrupção religiosa toda, todo mundo atrás dele, bendito que vem em nome de Jesus, não sei o que, em nome de Deus, uma multidão, ele preferiu 12. Ele preferiu 12 discípulos a uma multidão de prosélitos, consumidores de religião, consumidores de milagre. E desses 12, um ainda era falso. E ele sabia disso. Então, irmãos, o Senhor Jesus nos garante as portas do inferno, pregamos aqui há poucos dias, não prevalecerão sobre ela. Não pode haver um incentivo mais forte do que esse. O próprio Senhor Jesus falando isso para a gente. Quando olhamos a história do povo de Deus, podemos comprovar essa verdade clara. Irmãos, havia um Ló em Sodoma e Gomorra. Havia um Elias em todo o reino do perverso rei Acabe. Havia um Jeremias no reinado do perverso rei Zedequias. Havia um Daniel no reino de Babilônia, Média, Pérsia. E até mesmo em Jerusalém, num quadro de total corrupção religiosa dos judeus, Deus levantou um Simeão para dizer: aqui está o Salvador. Os verdadeiros crentes, irmãos, devem ter esta palavra de conforto no seu coração. Lembrando que no reino do perverso rei Acabe, de vez em quando eu lembro aqui, 850 profetas falsos, 400 no templo de Israel. Os outros lá no templo da perversa Jezabel, mulher do rei. O profeta Elias pensava que estava só, chegou a dizer: Senhor, me mate logo, já mataram todos os seus profetas, restei só eu, então mate logo. E o Senhor acalentou o coração do profeta, dizendo: olhe, você está errado. Eu mesmo conservei em Israel 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Irmãos, em todo o reino de Israel, eu conservei 7.000, não é só você não. Detalhe, eu conservei para mim 7.000. Então, irmãos, olhe, preparando uma pregação dessa e estudando, aí eu fico dizendo para mim mesmo: coragem, pastor. Aí eu digo para os poucos irmãos que querem aprender a palavra: coragem, irmãos. O Senhor tem os seus eleitos. E Ele garante, são poucos. Em qualquer situação. Na perversa igreja de Laodiceia, ela estava na mão do Senhor. Ele disse: estou a ponto de vomitar-te, mas não vomitou. Arrepende-te, ou irei contra ti. Eles chamam arrependimento. Então os santos de Deus vão ouvir essa palavra, e essa palavra vai confortar os seus corações. O Senhor tem os seus, né? Ele tem os seus fiéis nos lugares em que Ele mesmo determinou. Ainda que num lugar que pareça improvável, um templo de Israel cheio de doutores da lei. Pois é, só tinha um a quem Deus revelou ali. Então, irmãos, em segundo lugar, nós aprendemos nesse canto de Simeão. Eu sempre falo para os irmãos aqui sobre isso.
Como um crente pode ser totalmente liberto do medo da morte? Olha que coisa bonita. Agora, Senhor, despedes o teu servo. Despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Eu tenho dito aos irmãos aqui que eu não consigo entender um crente que tem medo de morrer. Não consigo. Será que essa pessoa não sabe que morrer significa se encontrar com o seu Salvador? Será que essa pessoa não sabe que morrer significa ir para o céu, para a glória do Senhor? Será que essa pessoa tem convicção de que esse que eu vou encontrar é o meu Salvador? Por que então ela tem tanto medo? Por que essa pessoa não quer se desprender desse mundo que jaz no maligno? Eu prefiro viver aqui nem que o rabo arranque. Morrer de jeito nenhum. Eu não quero deixar esse mundo. Essa pessoa não é salva. Não pode ser. Não pode ser. Pois é, irmãos. Isso é uma verdade bíblica duríssima. Mas é essa a verdade. Paulo dizia, eu prefiro morrer, eu prefiro ir para o céu. É claro. Mas se eu tenho um ministério, ele como apóstolo, eu tenho um ministério, então fico aqui por causa de vocês. Mas é claro que eu prefiro ir para o céu. Então um crente que se pela de medo de morrer, agarrado nesse mundo que jaz no maligno, não solta esse mundo nem a pau. Tem coisa errada aí. E bote errada nisso. E bote errada nisso. Irmãos queridos, quem tem certeza da salvação não pode ter medo da morte. Quem tem certeza da salvação não pode ter medo do invisível. A morte é o invisível. Eu tenho medo de invisível, eu tenho medo de escuro. Imagine, porque no escuro não consigo ver nada. Então eu tenho medo do invisível, eu tenho medo da morte. Por que quem é crente não pode ter medo do invisível, não pode ter medo do que eu não vejo, por exemplo? Porque a nossa fé está alicerçada no Salvador que nós não vemos. A revelação nos é dada por um Espírito que nós não vemos. Então, como podemos ter medo do invisível? Isso é incompatível com a fé salvadora. Com relação à morte, todo verdadeiro crente deve ter a mesma convicção de Simeão. Senhor, a hora que o Senhor quiser me levar, estou pronto. Me leve em paz, eu sei que eu vou me encontrar contigo. Eu contei para vocês que eu ouvi isso de uma moça no leito da morte. Eu estava lá, acompanhei a morte da moça. E eu disse para ela, eu vou lhe ajudar a morrer. Você sabe que está morrendo, não sabe? Sei. Você está em paz? Estou. Você está com medo? Não. Ela falava muito pouco, porque estava nos estertores da morte. Mas ainda respondia alguma coisa. Você sabe para onde vai? Ela deu um bocado de respiração lá para pegar a mão asinha e disse, vou para o Pai. Aí eu desabei no pranto lá com a moça, minha filha, você vai para o Pai. E ela morreu. Então, irmãos, um crente que tem convicção da salvação não pode ter medo da morte. Eu sei o que é a morte. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem eu vou encontrar. Então este é o segundo ponto que elencamos aqui nessa pequena aparição de Simeão. Deus revela os seus em qualquer lugar e ninguém nem imagina. Todo mundo pensa que ele era tudo salvo, tudo crente, tudo maravilhoso ali. Mas não era não. Os fariseus, e Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Eram os líderes de Israel, viu, irmãos? Lembro sempre isso. Eram os pastores de Israel. Sabe qual é a diferença dos pastores de hoje? Nenhuma. Mas nenhuma mesmo. Nada há de novo debaixo do sol. Aí vimos agora esse segundo aspecto, que um crente não pode ter medo da morte. Na verdade, ele deve até desejar a morte, porque eu vou encontrar com o meu Senhor. Claro que ele sabe que tem uma missão aqui. Não pode estar pedindo para morrer, muito menos suicidar. Sabe que tem uma missão aqui, mas é claro que eu prefiro
1000 vezes ir para o meu Senhor. Em terceiro e último lugar, aliás, não é o último ainda, tem mais um ponto, rápido. Nós podemos ver esse cântico de Simeão, como o Espírito nos revela coisas preciosas da própria palavra. Simeão tinha uma visão clara dos ofícios de Jesus, aquele menino. Não estava já nos profetas? Não já estava na lei, nos salmos? Ele tinha uma visão clara dos ofícios do Messias prometido, mesmo antes do Evangelho ser pregado da forma como foi pregado depois do Messias. Nós vimos na aula de hoje aqui, sobre continuidade e descontinuidade, Velho Testamento e Novo Testamento, e o Evangelho foi pregado no Velho Testamento. Só que de outra forma. Mas é o Evangelho. Pedro chega a dizer, esses homens pesquisaram e pregaram o Evangelho para você. Ele está falando de quem? Dos profetas do Velho Testamento. Muito bem, irmãos, então, o velhinho já sabia. Ele não conhecia a palavra de Deus? Ele já sabia que Jesus seria a luz, como ele diz aqui. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos de Israel, e para ser alvo de contradição. Ele disse, Senhor, esse menino é a salvação, eu agora vi a salvação. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Versículo 32. Luz para a revelação aos gentios. Até isso ele sabia. Ele não era só para os judeus, não. Era para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O velhinho sabia disso. Como a própria palavra nos afirma, Deus se revela a quem Ele quer. Como é que os escribas, fariseus, saduceus, doutores versados na lei de Moisés, como é que eles não tiveram essa revelação? Porque Deus só revela aos seus eleitos. O Senhor Jesus, certa vez, orou lá em Mateus 11, 25, eu digo para vocês aqui às vezes na aula, essa oração é terrível, uma oração do Senhor Jesus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas a esses poderosos, a esses sábios, a esses entendidos, e revelaste a esses pequeninos. Quem é pequeninos? Os discípulos dele. Pois é, Deus não revelou a escribas, fariseus, saduceus, não sei o quê, revelou a Simeão, um velhinho que só apareceu essa vez na história da Bíblia. Soberania de Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Jesus foi e é realmente luz para iluminar o caminho aos gentios, senão nós não estaríamos aqui falando dessas coisas, falando sobre a sua glória, como foi falado da pregação de domingo passado. Jesus realmente foi a glória de Israel, e é a glória de Israel, que se manifestou plenamente no nascimento daquele menino descendente da mulher, descendente de Abraão, descendente de Davi. Como Paulo diz em Romanos 3:1, que nasceu segundo a carne da descendência de Davi. Irmãos queridos, somente ao velhinho Simeão foi dada a revelação de que aquele menino era aquele que veio para ser luz para os gentios, revelação para os gentios, glória para o povo de Israel. Por fim, agora é o fim mesmo, vemos que a profecia do santo velhinho está se cumprindo a cada dia. Ele diz que Jesus seria destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Simeão os abençoou, ele abençoou José e Maria. E disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. O velhinho sabia qual era o ofício de Jesus, o menino. De fato, comprovamos tudo isso
lendo o Novo Testamento, o que foi que aconteceu com o Senhor Jesus desde os Evangelhos. Jesus foi desprezado, rejeitado pelos homens, crucificado, como está profetizado lá em Isaías, serviu de ruína para muitos em Israel. Rejeitaram a pedra de esquina, mataram o Salvador. Para milhares dentre eles, o Cristo crucificado foi pedra de tropeço e rocha de ofensa, como Pedro diz lá em 1 Pedro 2,8. Foi escândalo para os judeus, loucura para os gentios, como Paulo diz em 1 Coríntios 1,23. Para estes, como Paulo também ensina, a mensagem de Cristo teve cheiro de morte para a morte, como eu falo de vez em quando aqui, lá em 2 Coríntios 2,16. Para outros, no entanto, e são poucos, de forma maravilhosa, segundo este mesmo versículo de 2 Coríntios 2,16, esse mesmo versículo diz que o Evangelho de Cristo tem aroma de vida para a vida. Além de versículos como esse, irmão, nós podemos ver a profecia do santo velhinho se cumprindo em todo o livro de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu com eles, com a igreja iniciante. Depois vemos de novo tudo nas cartas apostólicas. A gente tem uma tendência, até porque a igreja nos leva a isso, de achar que essas igrejas do tempo dos apóstolos eram perfeitas. Não eram. Não eram. Eram do mesmo jeito da de hoje. Cheia de pecadores e de pecados. Ninguém considerava os apóstolos coisa nenhuma. Que nem não consideram pastores fiéis. Consideram pastores animadores de auditório. Popstars. Esses são ovacionados onde chegam. Pois é, naquele tempo também. Lembra na igreja de Corinto? Chegaram a dizer para Paulo: você é um desqualificado, João ninguém, insignificante. Tinha um time de Apolo, tinha um time de Paulo, tinha um time de Pedro, tinha um time de Cristo, até Cristo foi botado no mesmo balaio. Era assim a igreja. Então ninguém pense que a igreja normalmente nos passa essa ideia de que as igrejas era tudo um bando de santarrão. Era não. Não entendiam nada, do mesmo jeito que a igreja de hoje também não entende. É preciso um pastor para ensinar. E só vai aprender quem é eleito de Deus. Quem não é, não vai aprender. Irmãos queridos, a história da igreja até os nossos dias nos mostra isso o tempo todo, desde lá do tempo dos apóstolos. E o que nós precisamos saber é: qual é o conceito que nós temos de Jesus? É um igual a nós que veio aqui, morreu para nos salvar e nos dar tudo de bom? Falamos domingo passado. De que lado da profecia do velhinho nós nos enquadramos? Naqueles para os quais Jesus é ruína, alvo de contradição, pedra de tropeço, rocha de ofensa, escândalo, loucura, aroma de morte ou cheiro de vida? Todas essas respostas, irmãos, estão na Bíblia. Agora só vai encontrá-las quem for eleito. Por isso, como nós sabemos que Deus se revela aos seus em qualquer lugar e em qualquer circunstância, já vimos isso. Segundo a sua soberana graça, Ele faz isso. Como vimos agora mesmo no exemplo do velhinho Simeão. Só a ele foi dada aquela revelação. Então nos resta rogar a Deus, clamar a Deus. Senhor, nos conceda essa graça. Nos conceda a graça da sua revelação, Senhor, para nós termos respostas satisfatórias a essas perguntas aqui. Qual é o conceito que eu tenho de Cristo? De que lado da profecia que eu me encontro? Estou com Cristo ou estou sem Cristo, indo apenas ao templo, que nem aquela multidão estava lá dentro do templo? Escribas, fariseus, saduceus, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, estava tudo lá.
precisamos ter respostas satisfatórias, irmãos, a essas perguntas. Estamos com Cristo ou sem Cristo? Nós o amamos ou o desprezamos? Eu vou para a igreja só porque eu aprendi que eu vou para a igreja todo domingo? Ou eu realmente vou porque eu preciso ir aprender do meu Senhor com a pregação, na comunhão dos irmãos, na oração, nos cânticos? Eu vou só porque... Não, eu vou porque eu sou religioso. Eu vou para uma igreja todo domingo, seja essa, seja qualquer uma. E detalhe, o pecado é tão desgraçado que se a pessoa não for, muitos não vêm, ficam se sentindo mal em casa. Ficam se sentindo mal, não fui para a igreja. Caramba, eu não fui para a igreja. Isso não quer dizer que essa pessoa é crente. Quer dizer que ele é uma pessoa religiosa, que tem uma tradição religiosa, que tem que ir para a igreja de domingo. Só isso quer dizer. Quem está em Cristo, não, ele vai buscar o conhecimento, ele vai buscar a revelação. A ponto de ter essa revelação e, entendo essa revelação, chegar, se for necessário, dizer: Senhor, pode me levar agora. Eu já vi a tua salvação, eu sei quem tu és. Se há uma missão para mim aqui, eis-me aqui, como disse Isaías. Irmãos, que mesmo sendo minoria, como sempre foi o povo de Deus, ele disse isso para Israel quando ele escolheu. Quando eu escolhi vocês, não é porque vocês eram um grande povo, vocês eram o menor dentre os povos. Eu escolhi porque eu quis. Muito bem, então, irmãos, mesmo sendo minoria, nossa igrejinha, graça de Deus para que sejamos santos de Deus, como esse velho Simeão. Atentos à palavra de Deus para saber identificar e ver: Senhor, o Senhor falou comigo agora, o Senhor me mostrou isso agora, então lá vou eu, Senhor, no teu poder. Vivendo para Deus e até mesmo morrendo para Deus, como velhinho, disposto a morrer para Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, como Paulo diz aos Coríntios também. Então, irmãos, mesmo vivendo e até mesmo almejando a morte para encontrar com o Senhor, vivamos ou morramos para a glória do Senhor. Sabendo disso, Ele se revela a quem Ele quer, onde Ele quer, em momentos até que você nem imagina. Aqui todo mundo é santo. É não. É não. Deus sabe quem são os seus. E aqueles que são de Deus vão evidenciar isso com a sua vida. Essa pessoa não tem mais medo do mundo, nem do invisível, nem da morte. Porque eu sei quem eu sou e para onde eu vou. E tem a revelação de quem é o Senhor. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu ando com Ele. Que sejamos assim, irmão, nossa igrejinha, que nós sejamos assim, para louvor da glória de Deus. Amém.